Estamos começando o Questão de Opinião, podcast oficial de política aqui do Opinião Ceará, o primeiro do ano, primeiro de 2025, para comemorar aqui, convido aqui à mesa Delano Rios, que é editor-geral do jornal. Seja muito bem-vindo, Delano. Olá, Rodrigo. Só isso, bicho. O Rodrigo se incomoda porque eu sou lacônico às vezes. Não, rapaz, tem que melhorar em 25. Tudo bem, Rodrigo. Felipe Barreto também, o nosso repórter de política. Seja muito bem-vindo novamente. Você espera eu terminar de falar e você aprende. Olá, Rodrigo. Brincando, tudo bem? Olá, Delano. Olá também, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos acompanhando. Deixa você fazer as apresentações, né? Eu ia me antecipar aqui. Não quero me antecipar. Muito sério. O Felipe começou, né? Mas uma edição especial aqui, o primeiro do ano, né? A primeira edição de 2025. Vamos fazer um retrospectivo, mas já olhando para o futuro também, né? Então nós separamos aqui alguns blocos temáticos para a gente debater um pouquinho e ir papeando aqui durante os próximos minutos. Vamos começar falando das eleições municipais aqui em Fortaleza, né? Que teve uma configuração diferente de outras eleições, foi uma eleição apertada também. Depois a gente volta para falar sobre essa nova oposição que surgiu também aqui em Fortaleza, uma configuração que eu não sei se a gente esperava no começo do ano que isso se concretizasse, né? Aí a gente fala sobre a ida do senador Cid Gomes ao PSB, que mudou muito o panorama, principalmente no interior do estado, e a gente encerra falando dos destaques aí que a gente viu nos municípios do interior. Beleza? Então, para a gente começar, né, falando aqui em Fortaleza, nós tivemos uma eleição muito apertada e com diferença de 10 mil votos entre o primeiro colocado e o segundo colocado. O Evandro Leitão, prefeito eleito, né, o prefeito do PT, o único nome de peso do PT em nível nacional, né, que venceu uma eleição. Então nós temos aqui um protagonismo também para Fortaleza muito importante. E um segundo colocado que também saiu vitorioso, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que foi o André Fernandes, um nome que se colocou como novo, né, que é deputado federal, é uma figura que não era tão conhecida em Fortaleza, mas conseguiu um número significativo de votos e quase vence. Quem quer começar comentando aí? Quero começar comentando, até mostrando para quem está nos assistindo, trazendo o contexto dessa eleição, né? Porque, como é de costume, uma eleição já começa no ano anterior, né? E na eleição desse ano não foi diferente. Nós tivemos ali em 2023 algumas pré-candidaturas já apresentadas, né? Os partidos ainda não tinham definido seus candidatos. O Sarto, inclusive, que é o prefeito e podia concorrer à reeleição, como concorreu, ainda não estava definido pelo PDT. Se falava muito na possibilidade do Roberto Cláudio, né? Ser candidato, ou então algum outro nome do PDT, o presidente da Câmara dos Vereadores, Gardel Rolim, mas acabou sendo o Sarto, né? E falando mais sobre esses dois candidatos que chegaram ao segundo turno, né? O Evandro era filiado ao PDT, né? Se desfiliou do PDT, chegou ao PT, e no PT houve um processo interno muito intenso, né? Com outros nomes ali que colocaram sua pré-candidatura, ele acabou sendo vitorioso. E no início ali, nas primeiras semanas, talvez primeiros meses, em que ele foi definido como candidato, parte da esquerda não apoiava o nome dele, né? A gente tem aí partidos como o PSOL, tudo bem, o PSOL lançou sua própria candidatura, né? Mas outros partidos de esquerda e um grupo grande até dentro do próprio PT, né? Mais alinhado à ex-prefeita Luiziane Lins, não estava apoiando de início a campanha dele, não tinha entrado de cabeça na campanha dele. Eles, inclusive, entraram ali mais no início do segundo turno, né? E pelo lado bem, né? Exato, de uma forma bem... Poderia ser de uma forma mais intensa, né? Assim. E do lado do André Fernandes, a gente tem que lembrar que ele foi um dos 3 candidatos da direita aqui em Fortaleza, né? Acho que foi talvez a primeira eleição em Fortaleza em que tivemos tantos candidatos assim do campo da direita, né? A gente teve o André Fernandes pela parte do PL, que é aí mais uma extrema direita realmente, né? Alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos o Girão também, que apesar de também ser aliado ao Bolsonaro, ele se coloca ali de uma forma menos, até um pouco menos extrema, né? Menos extrema. E o Delano capitão... discorda, né? Isso aí você discorda na sua fala, Delano. E aí Calma, né? E aí também o capitão Wagner, né, do União Brasil, que já era um candidato conhecido da população, tem o recall, e que estava tentando se desvencilhar desse bolsonarismo, né? No fim, o André Fernandes acabou chegando ao segundo turno, né, com a votação muito forte, desbancou o Wagner por
o quê? Mais de 10 pontos, 15 pontos percentuais, né? E quase foi eleito prefeito de Fortaleza para os próximos 4 anos, né? Então, acho que é isso, dando um contexto inicial, né, dessa eleição, de como foi. Acho que o Delano pode continuar e discordar da minha fala. Não, vou fazer de trás para frente. Não é discordar, mas assim, eu acho que uma coisa que essas eleições, elas mostram, eu acho que a polarização torna difícil a gente enxergar alguns espectros políticos. E essa eleição de Fortaleza seria interessante se ela começasse a nos dar algumas lições em relação a isso. Por exemplo, eu colocaria dentro das candidaturas de direito o Sarto. Não acho que o Sarto é um candidato de centro, sabe? Não acho que esse grupo pedetista que estava até então, que ficou após o racha, era um grupo eminentemente progressista. Né? Assim, às vezes parece que... porque o que eu acho que a impressão que dá é que depois do bolsonarismo, as pessoas ficaram mais progressistas por muito pouco. Assim, parece que, assim, se você não quiser a aniquilação dos outros, se você não quiser armamento, se você não for bolsonarista, você é de centro, você é de direita. Você assume um pouco esse discurso do próprio bolsonarismo. Algumas pessoas citam MDB e PSD como partidos de esquerda ou centro-esquerda. Pois então assim, isso, o próprio PT, assim, eu não acho que a candidatura que nós temos vitoriosa é uma candidatura necessariamente de esquerda ali. É uma candidatura muito mais parecida de centro, sabe? Assim, não é uma candidatura de ruptura, por exemplo, com o empresariado, que tem algum tipo de... tem suas pautas progressistas dentro de um contexto que, gente, assim, por exemplo, você tem uma política do governo do Ceará. É extremamente absurdo a gente pensar que uma pauta como a pauta do combate à fome é uma pauta de esquerda. Assim, tornou-se de fato, assim, a extrema-direita ela é abjeta nesse sentido. Sim. E aí parece que ficou. Eu acho que o Sarto... E aí se mostrou realmente que... Não me parece que uma candidatura de centro ela estaria ali facilmente se alinhando a uma candidatura com discurso de extrema-direita, como era a do André Fernandes, né? Sobre essa eleição, o que eu acho que ela tem uns pontos interessantes. Eu acho que o PT ele chegou onde ele queria chegar. Assim, o plano do PT saiu mais ou menos como esperado. Até um pouco melhor no início, e aí depois teve alguma surpresa. O que seria melhor? Do início, a gente conversava com algumas pessoas, essa eleição realmente ela estava ali bem desenhada já em 2023, em alguns casos, e algumas pessoas já falavam o nome do Evandro como esse candidato, né? Assim, a gente acompanhou. Eu lembro de um evento que foi quando o Cid falou dessa ruptura, que foi no escritório dele na Aldeota, e aí quando chegou uma série de parlamentares do PDT, né? O Evandro estava à frente, o Baquite apresentou ele lá no prédio, lá na hora que eles foram fazer o cadastro para entrar, tipo, esse aqui é o futuro prefeito de Fortaleza. Então eles falavam muito isso, né? Assim, eu tive o Julinho, uma vez eu conversei com ele também, e ele falou assim que, olha, o candidato, isso em 2023. Deputado estadual, Júlio César. Exatamente, isso, do PT. Ele falou no final de 2023, olha, o candidato do PT é o Evandro. Aí eu falei, mas no PT? Aí ele falou, não necessariamente. Eu estou dizendo que é o candidato desse grupo político. O que eu acho, assim, eu tenho uma impressão de que essa demora na resolução dos pedetistas da ala do Cid Gomes, de realmente, assim, me parece que passaram muito tempo prolongando uma briga que não ia dar em canto nenhum. Né? Assim, a solução para eles ficarem no PDT seria a turma que eles estavam antagonizando, que é a turma do próprio prefeito José Sarto, do Roberto Cláudio, do Ciro Gomes. Eles diziam assim, não, gente, tudo bem, realmente, vocês estão certos, podem ficar no lugar, o Sarto não vai concorrer à reeleição, quem vai é o candidato que vocês escolheram, o Evandro Leitão. Assim, era completamente, a tese era completamente absurda. Assim, quem estava ali, o Sarto não ia abrir mão da possibilidade de voltar a ser prefeito, né, de ser prefeito por um segundo mandato, para abrir mão de um grupo que estava antagonizando com eles. Né? Então, assim, eu acho que eles perderam muito tempo. Nesse de perder muito tempo, fortaleceu-se uma tese dentro do PT, de que o PT teria a cabeça de chapa, teria um candidato próprio, e o Evandro, que já era esse nome favorito, foi pro PT, porque ele viu que, olha, para ele ser o candidato, ele ia ter sido. Só um acréscimozinho nessa história, né, Delano? É legal você pegar, por exemplo, as declarações do Antônio Filho, o Conin, né, o presidente estadual do PT.
Num primeiro momento, ele fala, ó, o candidato será do PT e ponto. Uhum. Você pega, num segundo momento, ele fala, não, vai ser do grupo político. Né? Ele deu uma recuada, né? Já dá deu uma recuada. Foi O de Assis falou também que o nome seria do PT. Começou a ter exatamente esse vai e volta, mas você via ali uma tese sendo construída dentro do partido de que, ó, tudo bem, vai ser do PT. Nós queremos o Evandro, mas para isso o Evandro vai ter que vir. Então, assim, a escolha do Evandro não era uma escolha tão difícil, né? Ele já tinha falado, mas isso mostra, né, Delano, que o Evandro já estava escolhido desde o início. Sim. Que seria o Evandro. Porque depois eles retornam ao pensamento original. Será do PT, o martelo já estava mais. O que eu acho que não estava definido em algum momento ali era de que seria o Evandro como candidato do PT. Sim. Assim, isso aí acho que teve ali uma coisa no final do ano de 2023 que solidificou, e o Evandro realmente foi, né? Teve até um momento que o Cid fez uma referência que não tinha... que preferia que tivesse todo mundo ido junto, ou seja, que o Evandro tivesse ido com o PSB, mas aí a gente viu que ele eleito, o Evandro fez a escolha politicamente mais correta para ele. E aí o PT teve, por isso que eu digo, o PT teve um momento que ele tinha uma ideia de ter um candidato vitorioso de um grupo político. Depois ficou melhor para eles, eu acho que ele se beneficiou um pouco dessa atrapalhada que o PDT começou a entrar, a se alongar e tudo. E aí ele tem o candidato ele mesmo, né, do próprio partido. Então uma coisa positiva. E aí achou-se que na verdade ia para a eleição e conseguiria se antagonizar com um candidato bolsonarista, que provavelmente seria o Capitão Wagner, né? Tinha-se uma ideia de que o André Fernandes poderia ser também, quando o nome do André Fernandes se solidificou, e que seria, de certa forma, mais fácil de ganhar do que do próprio Wagner, né? Pela rejeição, mas aí, né? E aí teve, na verdade, o que rolou foi um susto aí no meio do caminho, porque a candidatura do André Fernandes cresceu muito, né? Foi maior do que se imaginava, né? Muito maior do que se imaginava. Agora um ponto que foi uma boa campanha, né? Também ele fez uma boa campanha. O André fez uma excelente campanha. Ele deu uma limpada, ele pode até dar uns indicativos do que pode ser uma candidatura bolsonarista, se não for o Bolsonaro, o candidato, claro, em 2026, que é limpar um pouco esses excessos. Né? Assim, o que, na verdade, mesmo o Bolsonaro dizendo que ele é o plano A, o plano B, o plano C, mostra que a sociedade, muita gente que apoia o bolsonarismo, apoia pelo que o bolsonarismo pode conseguir, no sentido de derrotar um petismo. Pela sua porção antipetista. Mas existe o excesso, né? Assim, não estou querendo minimizar aquela coisa, existe bolsonarismo moderado, não é isso, mas assim, existe uma ostensividade num discurso agressivo que as pessoas não estão topando, uma questão do embroxar, uma parte obscena desse... Né? Exato. E aí ele teve esse revés. E aí, só para fechar essa linha de raciocínio, eu queria pontuar a questão da ideia de que o prefeito Sarto seria inevitavelmente derrotado, que era uma coisa que se falava, as pessoas diziam, é bola fora, todo mundo, assim, até desde os analistas políticos até nas ruas, as pessoas achavam que o Sarto não ia para canto nenhum. A campanha acabou que foi um pouco melhor do que o que se imaginava no começo. Sim. Né? Chegou-se ali um momento que o Sarto tinha uma ótima chance, inclusive, porque o Sarto ele conseguiria, se ele se viabilizasse para o segundo turno, ele teria muita chance, porque ele seria o candidato que eu brincava de dizer dos males o menor. Né? Assim, os petistas iam preferir votar nele. O PT ia apoiar o Sarto. Preferiam apoiar o Sarto do que apoiar uma candidatura ou do Capitão Wagner ou do André Fernandes. E se ele fosse contra o Evandro Leitão, certamente quem votou no André Fernandes ou no Capitão Wagner ia preferir votar no Sarto do que no Evandro Leitão. Né? Mas aí ele realmente não conseguiu ali, ficou ali em terceiro lugar, quase disputando o quarto. As estratégias também foram muito criticadas. É claro que falar depois que tudo aconteceu é mais simples, né? Mas essa estratégia da Juliette, do prefeito TikTok, né? O prefeito brincalhão, um candidato brincalhão, acabou saturando ali depois de determinado ponto, né? E ele derreteu nas pesquisas, ficou muito claro. Aí só pra gente finalizar, pra partir para outro ponto, assim, como é incrível como as coisas se repetem, né? Quando você pega a eleição para governo do estado e compara com a eleição para a prefeitura de Fortaleza, é o mesmo script, né? Você tem ali uma aliança meio consolidada, do governo do estado estava, né, na eleição de 22 entre PT e PDT, e aí você tem uma disputa por um nome específico, esses grupos acabam rompendo, e aí o PT sai vitorioso. Muito semelhante ao que aconteceu
nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, o que mostra também que a estratégia do PT, nesse ponto em específico, ela se consolida como algo que funcionou, né? Pelo menos a gente olhando assim em retrospecto. Na questão da escolha de candidato, né? Que você disse, de ir com o nome do próprio partido, nome do né? partido, Bateu sim, o pé e foi sim. para governo do estado, o PT tentou negociar uma ida da Isolda, né? Para a Isolda ser candidata, a Isolda então no PDT, hoje a Isolda já está no PSB. Não consegue, o PT lança candidato e vence no primeiro turno. O PT ele consegue, de certa forma, ser mais um partido mais sólido no sentido de definir esse candidato, né? Assim, na verdade, o que faltou ali naquele grupo do Cid Gomes foi realmente uma unidade ali. Acho que, na verdade, eles perderam muito tempo ficando do lado de gente que já era oposição. A estratégia foi errada. Né? Mas se o PDT bate o pé, que nem o PT, e fala, não, nosso candidato vai ser o Evandro Leitão, que é o nome de... Todo mundo apontava como nome de consenso, né? Entre os partidos, que alinham os outros partidos. O próprio PT provavelmente apoiaria, né, o PDT, essa reaproximação entre os dois. Mas o André Figueiredo, aí, naquele momento, bateu o pé também, né? O Lupe deu declarações, o presidente nacional, que está licenciado, mas é o presidente nacional, né? O ministro Carlos Lupe. Deu declarações dizendo que o candidato era o Sarto e pronto. E aí você tem, enfim, o que a gente já sabe, né? Mas de início essa candidatura do Evandro, que foi tida como o candidato que tinha mais possibilidade de ter um consenso, né, entre o grupo, de início ela não foi tão bem recebida, nem mesmo por outros partidos do arco de aliança, né? Por exemplo, o senador Cid Gomes, ele já chegou a afirmar, no evento em que ele se filiou ao PSB, né? Eu lembro até o dia 4 de fevereiro, ele disse que o PSB poderia lançar uma candidatura para a prefeitura. Mas aí foi depois, né? Isso. Assim, você pega depois da briga toda, né? Exato. O Evandro já estava no PT. Sim. Eu tô falando assim, antes... Dizendo que esse posicionamento dele mostra que o PSB poderia ter lançado um candidato. Também. Né? Não apoiando a candidatura do Evandro, mas lançando outra candidatura para a Prefeitura de Fortaleza também. Nesse ponto... Mas rapidinho, porque a gente precisa... Só para fazer um ponto, uma observação de uma coisa. Com todo esse vai e vem, essas rusgas que aconteceu nesse campo, né, que é da base do governo, né, o grupo do Cid Gomes, o PSD e o PT, para falar dos três maiores forças dentro desse grupo, é muito curioso como eles conseguiram aparar suas arestas, ou não aparar as arestas, e mesmo assim seguir juntos numa candidatura. Né? A direita, do ponto de vista político, ela perdeu uma excelente chance de ter tido um resultado melhor se ela tivesse se juntado. Sim. Assim, essa história dos partidos e tudo, por exemplo, eu acho que o discurso do André Fernandes é um discurso muito predatório. Então, por exemplo, eu lembro que fazendo um data Uber, eu peguei algumas corridas que as pessoas diziam assim, não, mas claro que o Wagner não vai apoiar o Evandro. Os caras acham, ele cria uma situação de que quem não está comigo está contra mim, que faz parecer essa coisa, faz parecer que daqui a pouco o Wagner é de esquerda ou coisa do tipo. Então, assim, você começa a ter um ruído e tem um eleitor do Wagner que vota, que é antipetista, mas o Wagner é um cara que tem um eleitor que é um eleitor meio esquisito ali, que ele não é... Sim. Ele não é monolítico, ele não é bolsonarista como é o André Fernandes. Então é um eleitor. Eu acho que essa estratégia de você desqualificar demais o candidato, ela pode cobrar um preço, assim. Então eu acho que se a direita tivesse ido junto, né, talvez tivesse ali não com os votos necessariamente, mas com os recursos que o Eduardo Girão pudesse angariar, mas a força política do Wagner e do PL, aí sim poderia ter tido Eles poderiam ter saído vitoriosos. Sim. O Delano é bom porque ele já adianta a pauta, né? O próximo ponto é justamente falar um pouquinho sobre essa nova oposição. E aí você tem uma nova oposição com nomes que eu dificilmente diria que estariam juntos aí no final desse ano, né? Você tem figuras oriundas do PDT, figuras do União Brasil, figuras do PL, figuras do Partido Novo e de outros, né? De outras agremiações PSDB, um pouco menores, né? O próprio PSDB, do vice-prefeito, né?
Vocês imaginariam essa nova configuração aí para essa nova oposição que vai fazer barulho em 2026 também, né? Porque tem uma configuração se montando aí, já pensando nas eleições para governo do estado. Talvez se o André Fernandes não tivesse conseguido um segundo turno tão forte quanto teve, talvez essa oposição não estaria junta, né? Porque eles viram a força que ele tem junto ao eleitorado, muito nessa questão do antipetismo, né? Que o Delano, inclusive, citou. Mas são nomes muito fortes politicamente aqui no Ceará, né? Falando não do André Fernandes, que é um nome que, ele não era tão conhecido, cresceu muito na eleição desse ano, mas você fala de Capitão Wagner e Roberto Cláudio, que são nomes conhecidíssimos da política cearense já há anos, né? Há muitos anos. Então, o Roberto Cláudio foi presidente da Assembleia, foi prefeito de Fortaleza, candidato ao governo em 2022. Super bem avaliado como Super bem avaliado como gestor, inclusive por opositores dele. Né? O Wagner foi ex-deputado federal, foi deputado estadual, e é candidato da oposição há anos aqui em Fortaleza, no Presídio União Brasil. Presídio União Brasil, né? Então, são nomes muito grandes politicamente e que se juntam agora e que estão numa possibilidade de, em 2026, lançar uma chapa, né? Uma chapa, no caso, para governo aqui do estado e para o Senado. Teria que ver, né, como seria a situação, porque o André Fernandes não pode concorrer em nenhuma nenhum dos cargos por conta da idade, né? Existe uma idade mínima para concorrer a esses dois cargos. Nem ele, nem o Carmelo, por exemplo. Nem ele, nem o Carmelo, por exemplo, que é deputado estadual, presidente do PL aqui no Ceará, também é um nome que tem muitos votos, principalmente aqui em Fortaleza. Mas aí nessa composição vai ter que se definir, né? Vai ter que definir quem vai ser o candidato para o Senado, quem vai ser o candidato para o governo. Vai o Wagner para Brasília, né, para o Senado, Roberto Cláudio aqui concorre, ou o contrário. Porque muitos têm colocado o André Fernandes como líder dessa nova oposição que está se formando. Mas eu não acredito que esses dois nomes gigantes da política cearense, da oposição da política cearense, vão aceitar isso calados, né? Sim. Não acredito que eles vão chegar para os seus aliados políticos ali, a sua base, e falar, não, o líder é o André Fernandes, então nós vamos seguir o comando dele. Não acho que vai ser simples assim. Não sei se o Delano concorda ou se... É porque tá muito no calor também, no calor da eleição, a gente passou pouquíssimo tempo. Não, e o André, ele teve uma... Passada a eleição, Rodrigo, acho que você iria até falar disso, mas o André deu uma sumida, né? Ele tinha dito que ele vai ser pai, Felipe. Você também não... mas tá isso muito não... isso. Nem postagem na rede social tem mais. Ele tinha dito que ia passar nos bairros, nas regionais de Fortaleza. Cadê o André? Mas ele tomou um pouco aí a dianteira também nesse processo na CM4, né? Ele né, atuou um pouco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem um clima da eleição e aí o cara saiu grandão, né? Da eleição. Ele quintuplicou o número de votos dele em relação a deputado federal. E ele já havia sido deputado federal mais votado do Ceará. Então, assim, ele se apresenta numa nova roupagem. Cara, vou te dizer uma coisa. No começo da campanha, principalmente, eu tinha dificuldade de reconhecer a voz do André Fernandes. Porque na Assembleia ou na Câmara Federal, ele fala muito gritando, né? E aí, quando numa voz mais mansa, mais branda, que a gente acompanhou ele na eleição, eu tinha dificuldade de reconhecer a voz. Sim. Depois eu fui me acostumando e tal. Mas assim, para você ver como a campanha dele foi tão bem montada, foi tão bem executada, que ele, de fato, ele ganha um status a mais em relação ao que ele se apresentava, né? O André Fernandes, eu concordo com o Felipe. Assim, eu acho que, na verdade, as pessoas... O papel dele não é tão simples. Eu não acho que é um papel de liderança. Eu acho que ele tem um papel de influência. Né? Eu acho que, por exemplo, ele é um bom apoiador no ponto de vista de agregar votos aqui em Fortaleza. Por quê? Porque ele realmente, a imagem que ele construiu nessa campanha, ele furou a bolha dele, aquela bolha bolsonarista e tudo. Então, assim, as pessoas acham que ele é aquela coisa do rapaz jovem, com a caixa de som e tudo aquilo ele pegou. A campanha do André Fernandes, do ponto de vista da comunicação, foi extremamente competente. Então, ele chega com um nome forte de apoio. Então, talvez, para as próximas eleições, aí respondendo também a provocação do Rodrigo no começo, se a gente imaginava esse grupo, né? Eu não imaginava esse grupo com o André Fernandes ou com o PL, certo? E eu vou explicar já por quê. O PL... Você fala esse grupo União Brasil e PDT. Um grupo de oposição. PDT, né? Um grupo de oposição. Porque, na verdade, o que acontece?
o grupo o PL, ele tem existe um núcleo do PL que são os candidatos que, digamos, que eu acho que são mais puramente bolsonaristas. Sim. Eu não, por exemplo, você pega uma candidata como candidata não, desculpa, uma parlamentar como a doutora Silvana, do Gesiel, eu acho que eles são políticos. No sentido de que eles fazem ali a política, e não estou falando do ponto de vista nem pejorativo, não, de um jogo ali mesmo, de alianças, de contatos e tal, e acho que eles têm essa atuação. Todo mundo faz isso, inclusive, tanto da esquerda como da direita, tem esse posicionamento. Existe uma dimensão na política que é muito do jogo também, então você tem que saber jogar. O PL, existe esse candidato puramente bolsonarista, que é o candidato que ele é meio... Ele tá num grupo, mas ele é meio lobo solitário, ele tá ali por ele mesmo. Então, por exemplo, quando o André Fernandes ele vai para cima do Wagner como ele foi, como eu disse, predatoriamente, não deixa muito espaço ali para... Assim, não me parece que é um aliado tão confiável. É um aliado que só vai servir para ele se ele tiver na cabeça de chapa. Então, por isso, ele pode ser um bom candidato em 2026. Por quê? Exatamente porque ele não pode ser. Como ele não pode ser candidato, aí ele pode ser realmente um grande apoiador de puxar voto, porque ele não tem o que disputar. Ele não pode impor o nome dele, certo? Mas aí, esse é o ponto, porque, na verdade, é um grupo extremamente difícil de você construir alianças, né? O discurso que o Bolsonaro faz é perfeito. Né? Eu sou a primeira opção, a segunda, a terceira, a quarta, tipo assim, ou eu ou não é. Eu lembro, nem é brincadeira, né? Não, eu lembro de evento que a Michelle Bolsonaro veio aqui, quando eles estavam ali no pós-eleição, numa tentativa de construir esse nome. Existe sempre essa tentativa de construir o nome dela, né? Da Michelle como uma possível alternativa ao próprio Bolsonaro, uma continuidade ao Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fala que ele vem pro evento das mulheres e aparece e rouba a cena da Michelle. Então, várias vezes ele rouba a cena dessas figuras que começam a despontar. Quando o cara começa, um Tarcísio desse começa a despontar, quando Caiado, essa turma começa a querer aparecer, o Bolsonaro lá vai lá e diz, opa, não. Então é um tipo de personagem que é muito, muito complicado. Eu vejo muito isso no André Fernandes. Eu acho que ele tem muito essa característica puramente bolsonarista. Tipo assim, ele tá ali no PL, mas ele podia estar em outro partido, tanto faz como tanto fez. E eu acho que, quando você pega a turma Carmelo, Silvana e tal, eles têm um alinhamento ideológico que é bolsonarista, mas acho que eles têm um entendimento de funcionamento de partido mais coeso. Sim. Eu acho que eles são mais partidários. E aí o André Fernandes não é. Ele parece mais com o Bolsonaro nesse sentido. Muito, né? muito. Aí o que eu acho que você vai ter aí? Tirando eles é que realmente são o grupo estranho nessa conversa, porque o PDT ele ia ter que essa turma do PDT, desde da última eleição que o Roberto Cláudio tentou se viabilizar como governador e o Ciro como presidente 2022. Em 2022 eu vejo uma guinada à direita neles, uma tentativa de ser uma alternativa para o eleitor de direita, certo? Sem um discurso violento, né? Com uma capacidade técnica comprovada, porque tem experiência de gestão, certo? Mas, ao mesmo tempo, profundamente antipetista. Porque é isso, assim, na verdade, você tem o Roberto Cláudio tem um Instagram que é para meter o pau, é o ombudsman do governo, e tudo faz de ruim é coisa. Não tem uma Desde nota, o início do governo é humano, ele isso. é só... Não tem uma nota sobre a crise do JF. Tirando aí o militarismo, parece muito com o Wagner, né? Assim, Exatamente. Aí começou a ter essa coisa. Porque o Wagner também, eu acho que o Wagner ele é um bolsonarista meio de ocasião. Acho que o Wagner começa ali como um representante de uma categoria e tudo, sim, assim. O cara evangélico, ele é um pouco mais conservador, mas não é uma coisa absurda. Me parece que... E aí foi se empurrando ao mesmo tempo, o Wagner para uma situação de que ele não tem muito para onde ir. Ele vai ser o quê? De centro, esquerda? Com que partido, entendeu? E aí esse é o ponto. Então, assim, e você notou bem, Rodrigo, como esse grupo ficou muito parecido o discurso com o Wagner, é até fácil você ver hoje uma aproximação. Talvez o que tivesse difícil pra gente fosse a gente ter essa capacidade de alcançar essa questão dos nomes.
Do tipo assim, mas como é que vai caber no mesmo partido o Roberto Cláudio, que quer ser governador, e o Capitão Wagner, que quer ser chefe de algum executivo? Então, assim, podia parecer que não ia caber no mesmo espaço. Mas aí a gente começa a entender que sim, porque eu acho que o discurso se alinha muito. E é isso, assim, é fugir um pouco desse antipetismo bolsonarista, né? Então, essa é a situação. Então, eu acho que, de repente, esse não poder ser candidato do André Fernandes, na verdade, pode ser um grande trunfo para esse grupo político em 2026. Aí, só para completar rapidinho, Rodrigo. Deixa eu só falar aqui pra gente seguir a ordem, aí depois tu fala. Não, eu acho que tem um elemento aí, pra gente botar aqui na roda também, que é a questão, acho que vai influenciar muito a questão nacional. Quando você pega hoje o União Brasil, que é a área, o partido ali que o Wagner tá mais cotado para ir, hoje o União Brasil é do governo. Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, desculpa. O Roberto Cláudio está cotado para ir para o União Brasil, do Wagner aqui, ele é do governo. É claro que nas eleições municipais muda um pouquinho essa configuração, porque predominam as relações locais, né, nos municípios, nos estados. Sim. Mas em nível nacional, aí você pode ter uma influência que eu não sei na ponta se o Lula aceitaria você ter um candidato esculhambando ele, na prática, assim, né, como candidato apoiado pelo partido que faz parte da aliança dele. Mas então, ele já tem, Rodrigo, o PDT é isso, né? O sim, PDT sim. é uma aberração você ter uma figura como o Ciro, o né? Ciro, que o Ciro é muito, e eu não tô criticando o Ciro, não. Eu tô dizendo assim, do ponto de vista da aliança. É difícil você entender. Que você tem o PDT, a né? grande é uma crítica à realidade, né? De como é que a coisa cabe. Ele é o grande líder do partido, né? O líder moral do partido, o líder intelectual desse partido do PDT. É o cara que tem volta, assim, é o nome deles, assim, pra botar pra uma disputa. E o que ele fala do PT é que é a organização criminosa, assim, ele não tá falando ali ele não tá questionando métodos, assim. A crítica é muito pesada. Então eles aceitam. Eu acho que, na verdade, o que me impressiona no PT, só para comentar em relação ao União Brasil, é como o PT fica com esses grupos na base que eles já estão se armando. Porque, por exemplo, você tem nomes do União Brasil que são possíveis concorrentes do Lula em 2026. O próprio Caiado, né, governador de Goiás. O que eu acho que tem uma configuração que a gente tem que ficar de olho é o peso que Fortaleza ganhou nas eleições desse ano. Fortaleza é a única grande capital em que o PT tem um prefeito, né? Vai ter um prefeito. Sim. Então, assim, é um colégio eleitoral importante em nível nacional. Eu acho que ele vai querer segurar as pontas por aqui também. Mas, enfim, são próximos capítulos. O Felipe quer falar e depois a gente parte para a próxima. Eu queria só comentar em cima de uma fala do Delano, né? Falando sobre esse endireitamento do grupo do... Não sei nem se endireitamento é o termo certo, né? Mas essa guinada à direita, essa guinada à direita do grupo do Roberto Cláudio, né? Desses pedetistas aliados do Roberto Cláudio à direita. E aí vale lembrar também do posicionamento do André Fernandes, que durante a campanha, no primeiro turno, ele colocava o Wagner como candidato de esquerda, né? Ele falava do Wagner, que é um candidato que, já foi mais extremo, hoje está mais para a direita. Tem quem diga centro-direita, mas eu acredito que seja direita, né, ali no leque político. O André Fernandes citava ele como candidato de esquerda. Falava do Roberto Cláudio, né, como um líder político de esquerda, né? Mas a gente sabe que não. A gente sabe que o Roberto Cláudio está indo para a direita, certamente, né? Inclusive, a possibilidade dele se filiar à União Brasil. Ventilaram já outros partidos. PL eu acho muito difícil, né? Até porque tem a questão do André Fernandes como esse grande líder. Ele já falou também em alguns outros partidos menores, Avante, Progressistas. Progressistas é até curioso, porque o Progressistas está na base do Elmano, né? Eu não acho que ele vá para um partido que esteja na base do Elmano, a não ser que rompessem, mas enfim, são os cenários que a gente vai ver aí para os próximos 2 anos, né? 2025, 2026. Hoje é difícil a gente saber quais os partidos que não estão na base do Elmano. São tantos que fica complicado. Vamos falar um pouquinho da ida do Cid pro PSB. Foi uma ida badalada, né? Isso. Ficou assim uma novela durante alguns meses, tentando descobrir para onde é que o Cid ia, e aí fez esse arco aí com... assim, para explicar, né? O PSB ele já renasce grande, né? Com a ida do Eudoro Santana, que é o pai do Camilo Santana, numa articulação do próprio ministro, né? E aí o Eudoro ele assume o PSB estadual, né? Em 23, e ele, dentro desse arco aí, ele alinha essa ida desses grandes nomes pro PSB.
o PSB ele renasce com esses grandes nomes, já com diversos prefeitos do interior que conseguiram reeleição, inclusive, que aponta aí para a direção de sucesso do PSB nesse ano. Muita reeleição, né, de prefeitos que foram eleitos por outros partidos e reeleitos pelo PSB, e a própria ida do Cid Gomes, que aí deve levar uma barca grande do PDT junto com ele nos próximos dias, semanas, a gente não sabe ainda, né? Eu posso começar aqui? É sempre nessa ordem, sempre, né? Sempre o Se você quiser começar, fique à vontade. Não, agora eu fiquei constrangido. Vai, Felipe. Enfim, né, a ida do Cid pro PSB, né, que já tava... A saída dele do PDT estava se desenhando desde 2022, né? Desde que o Roberto Cláudio foi escolhido como candidato do partido para o governo do estado. Aí em 2023 tiveram alguns episódios marcantes também, né? O Cid assume a presidência do PDT, sai da presidência do PDT, aí carta de anuência anulada, foram vários episódios. Eu queria fazer uma pergunta agora pro Felipe. Ele quis começar, fazer uma vez. Não, eu queria fazer às vezes de entrevista, porque ele falou uma coisa e eu fiquei curioso, assim. Você não acredita na história que contam, de que eles acham que eles achavam que depois da eleição a galera, eles iam voltar no PDT? O Cid no PDT? Tem essa história de que eles dizem que eles achavam que não, perdeu, agora vamos aqui voltar aqui porque vamos compor, né? Não acredito nessa tese, até porque a eleição é algo muito intenso, né? Você tem ali, por exemplo, você tem o Sarto, candidato do PDT, e ele estava criticando o grupo governista, né? Ou seja, ele criticava o Elmano, criticava o Camilo e criticava também o Cid. Porque o Cid foi quem lançou foi quem lançou o Camilo lançou o Elmano, mas ele, no início, era o grande líder desses dois políticos, né? Então, assim, ele ia criticar o Cid e depois da eleição ia ter esse apaziguamento e o Cid iria estar no partido. Não acho que seria muito Um dos pontos da crítica é o Aquário, né? Por exemplo, exato, o Aquário que começou no governo do Cid. Sim. Então, mas sim, o que eu estava falando, da ida do Cid para o PSB, né? Sim. Aí em 2023 tiveram esses episódios marcantes e no início de 2024, em fevereiro, o Cid vai para o PSB e leva com ele cerca de 40 prefeitos, né? E a Isolda também, né? Que é um nome importante, que inclusive concorreu na eleição em Sobral. E essa ida do Cid moldou a eleição desse ano, né? Uhum. Assim, você tem o PSB como grande vitorioso, assim, falando de questão numérica, né, de partidos, o PSB fez 65 prefeitos. Né? O segundo foi o PT com 47, se não me engano. Então, o PSB... E deve fazer mais aí. Ele pode fazer mais, isso aí a gente já fala sobre isso. E aí o Cid vai para o PSB e deve levar com ele pelo menos 7, 8 deputados estaduais, né, entre titulares e suplentes. Que são deputados que conseguiram carta de anuência do partido, né, do PDT no caso, quando o Cid ainda era presidente do PDT aqui no estado. A presidência nacional do partido anulou as anuências, mas esse caso foi judicializado e a justiça deu como vitória do Cid e dos deputados estaduais, né? Então, nesse mês de janeiro, inclusive, deve ocorrer ali uma reunião do PSB, né, com o Eudoro, com o Cid, com esses deputados, para que esses deputados possam ir para o PSB. Não acredito que vão todos, né, até porque tem a questão ali do Guilherme Bismarck, que é filho do Bismarck Maia, né, prefeito de Aracati, presidente do Podemos aqui no Ceará, ele deve ir para o Podemos, mas a grande maioria deve seguir o Cid para o PSB. E, assim, não é só eles que vão para o PSB, né? Tem toda a questão da base eleitoral, né? Em suas cidades, tem dentro dessa chapa de pedetistas alinhados ao governo, tem muitos deputados que são do interior, ou seja, eles pegam ali mais de uma cidade, às vezes mais de uma região, né? Então, eles vão levar também suas bases para o partido, como alguns já levaram, né? Uhum. É isso. E essa reunião aí, Delano, ia acontecer inclusive em dezembro agora. Aí o Cid quis evitar temas indigestos, né? Evitar temas indigestos nas festividades do fim de ano, né? Eu acho que sobre isso, acho que o Cid estava esperando um pouco se assentar outras discussões, sabe? Sim. Sobre a questão da Assembleia, dessa reforma de secretariado e a composição também do secretariado, a reforma do secretariado do Estado e a composição do secretariado, sobretudo em Fortaleza. Porque, assim, o que eu acho que está nesse processo aí, que é importante se ver, talvez mais do que a ida, esse renascimento, como você falou, do PSB, é o esvaziamento do PDT. Por quê?
Porque o CID, primeiro que assim, essa troca de partido, ela pareceu uma coisa maior do que o que ela é. Assim, esse grupo político ele já migrou de outras formas. O CID já foi essa turma já foi do PROS. Sim. Né? Que é um partido que, enfim, que depois ganhou outros espectros políticos bem extremados. Hoje nem existe mais, né? Nem existe mais. Então assim, eles já foram. Eles são. São acostumados, né? São meio nômades, né? Assim. Então eles praticam esse nomadismo dos partidários. O CID é um grande nômade, né? E aí o que acontece? Com esse horror de gente, esse monte de gente, é fácil você pegar qualquer partido que de repente tenha interesse. Existem muitos esses partidos, eu estou dizendo que o cara, às vezes tem um partido nanico, você chega, você quer ter um senador, não sei quantos deputados, não sei quantos prefeitos, qualquer um quer, o cara cresce junto, né? Então tinha essa coisa. Isso foi importante para o PSB, sim, porque o PSB é um partido de uma tradição mais progressista, né? Você tinha figuras históricas ali, inclusive o próprio Eudoro. Tava ali numa vibe meio sapatênis. Sim. E aí teve essa retomada aí, mais progressista e tudo, e aí com o CID fortalece. Mas por que eu falo da história do esvaziamento do PDT? Porque mais importante, essas coisas, o fulano não vai pro PDT, não vai pro PSB. Sim. Cara, eles trabalham, esse grupo, eles trabalham com nomes e com aliados em outros partidos. Sem nenhum problema, sem nenhum tipo de contradição, sem nenhum tipo de atrito. Basta lembrar que o nome do hoje ministro Camilo Santana, que é a maior liderança, a liderança mais forte da política do Estado hoje, foi um nome lá que foi escolhido, chancelado pelo CID, e era um nome que, assim, não existia. Era PT. O Camilo sempre foi do PT ali, como governador, mas ninguém tinha nenhuma dúvida de que o Camilo era PT cidista, né? Era o PT do CID. As pessoas falavam muito essa expressão, existia a expressão, o PT do CID, né? E aí o que é que você... PT legal, PT laranja. E aí é engraçado, porque essas últimas eleições, elas meio que sedimentaram, parece que os partidos, assim, não, se você não for do partido, você é de outro grupo, e não é isso que acontece, né? Na verdade, você chega ali com essa influência. Ele vai ser onde é que ele pode ter, e tudo isso aí pode, inclusive, acabar algumas... de repente, até corrigir algumas distorções que o partido tem, né? Você tem, por exemplo, eu sempre acho um caso curioso, o caso do Sérgio Aguiar e do Romeu Aldigueri, que hoje vai ser o próximo presidente da Alesse, né? Que eles disputam na mesma região, aí eles são do mesmo grupo político, do mesmo partido. Então, assim, é uma coisa meio estranha. Eu acho que talvez o Sérgio pudesse ter outro destino ali. Já que o Aldigueri... o Aldigueri vai pro PSB e tudo. Mas, assim, isso não quer dizer que seja um rompimento. Na verdade, você tem ali esses alinhamentos e tudo, tem esses diálogos e tudo. O próprio PSD do Domingos, né, é um partido que nunca foi... teve ali alguns ruídos nessa eleição, mas o Domingos é um cara próximo do CID. Então você tem uma proximidade aí que é interessante. Foi o que eu acho vice-governador dele, né? O que eu acho, na verdade, que você tem nessa história toda é realmente uma queda do PDT, um esvaziamento, que ele vai perder esses quadros dele. Os quadros que ficaram têm muita dificuldade, né? Você teve ali o Cláudio Pinho foi derrotado em eleição municipal, não conseguiu eles não estão conseguindo, eles estão com uma dificuldade imensa de se renovar. A posição deles é uma posição que eu acho que aí também paga o PDT por ter ficado era uma reclamação do grupo do CID que eu acho que tinha um pouco de se fazer de ingênuo na história, mas assim, existe uma reclamação tipo assim, mas eles reclamavam que o partido não se posicionava. O PDT não era base, não era oposição, era uma coisa ali meio assim, nós falamos mal do governador, voltamos contra o governador, mas não somos oposição, então era muito esquisito, sabe assim, não se declarava como partido. E a gente viu que o Felipe fez uma entrevista recente, acho que foi o Cláudio Pinho também que falou isso, que ele reclamou também, ele reclamou disso. O que a gente ele mesmo sendo um deputado da oposição, ele pede para... Na verdade, ele pede não, ele quer continuar no PDT, né?
Assim, ele ser da oposição não faz com que ele tenha que sair do partido. Sim. Isso caso o PDT se alinhe mais ao governador Eumano, né? E eles querem que seja uma definição clara, né? E só para complementar, em nível nacional, você tem, por exemplo, o Edilvan Alencar, que vai ser secretário do Evandro agora, que também disse que não tinha interesse, né, de sair do PDT. Então você realmente precisa de uma definição mais clara dos mas eu acho que os dois lados estão querendo continuar no Mas partido, eu né? acho que eles vão Eu não sei se mudou, né? Eu acho que eles vão ter uma certa dificuldade se esse grupo continuar. Assim, eu acho que facilita a vida deles, por exemplo, esse grupo, Roberto Cláudio, Sarto, eles saírem. Eu acho que não faz muito sentido eles ficarem, não. Eu acho que os deputados ali, eles podem ajustar-se, sabe? Assim, eles podem meio que, não é mudar de lado, mas ali dá para você chegar a um ponto, um meu termo com eles. É impossível você imaginar o Roberto Cláudio recuando da posição que ele tem. E aí eu digo que o partido realmente ele encolhe, porque você vê grandes lideranças que não têm, assim, eles não têm cargos, eles não têm, não estão eleitos, estão numa dificuldade, assim, o que eles têm é uma aposta, é uma construção para 2026, mas ao mesmo tempo é uma dúvida, porque não quer dizer que você vai juntar essa turma aí de oposição e vai ganhar o Estado. Então, e a gente deve ter umas definições mais ou menos disso aí, ou janeiro, fevereiro, mas eu acho que não deve demorar muito não, sabe? Desse posicionamento do E eu PDT. queria só cravar uma coisa, eu acho que o nome do Sarto, que é um nome que tem se falado pouco, do ponto de vista de futuro, político, né? Sim. Futuro político. Eu acho que é um nome que vai ser muito ouvido em 2025, sabe? Eu acho que esse fim de gestão aí vai ser cobrado, sabe? Eu acho que vai ter... Eu acho que o Sarto vai ter dor de cabeça aí no 2025 por conta desse fim da gestão dele. Deixa eu só contar um bastidor rapidinho, aí a gente parte pro próximo tema que eu acho que tem que ser um pouco mais curto. O Delano falando dessa questão da troca, né, de partidos e como é que isso é feito, só para a pessoa que tá nos ouvindo entender também. Uma vez eu ouvi uma conversa lá na Assembleia, lá naquele corredor da Assembleia, no tempo que o Júlio César Filho estava trocando o PCdoB, ele era o então líder do governo na Assembleia, era o PCdoB, né? Era do Solidariedade, se não me engano. Augusta que era do PCdoB. Era do PCdoB e trocou também, né? Isso. E aí ele tava indo pro PT, tava afiliando o PT. E aí eu não vou falar quem é, né? Mas teve um deputado dessa base governista aí que tava indignado, porque ele que queria ir pro PT. Rapaz, eu sou muito mais petista que ele, e ele que tá indo, porque faz parte também das alianças entre esses partidos, né? E o cálculo político que eles têm aí para as próximas eleições. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques no interior. E eu falo no interior aqui, mas vocês podem falar também de Calcaia, né? Maracanaú, né? E tal. Mas tem que ser mais breve mesmo, essa parte. Quem quer começar? Até eu vou começar, né? Eu tenho que começar. Mentira. É triste esse ser um tema breve, né? Porque é muito extenso, né? A gente tem no interior uma vitória muito grande do PSB, do PT, o próprio PSD também, do Domingos Filho, né? E é uma coisa muito curiosa que às vezes as pessoas não entendem, né? Quem não acompanha a política assim de uma forma mais contínua, as pessoas não entendem que no município os partidos que são aliados a nível estadual e nacional podem estar disputando, né? Se opondo. Você tem, por exemplo, aqui lembrei de alguns casos, né? Por exemplo, você tem Quixadá, né? Que é o prefeito Ricardo Silveira, do PSD, foi candidato à reeleição, venceu, contra o filho qual é o nome dele? O Vitor Ximenes, né? Não, Vitor Marques, filho do Hilário Marques, que é do PT, foi prefeito de Quixadá, é um nome histórico do PT aqui no estado, e aí eles dois concorreram, e foi uma eleição muito acirrada não na questão de voto, né? Porque o Ricardo venceu até com certa facilidade, mas acirrada de discursos, né? De oposição, enfim, foi muito forte. E aí você tem também o caso de Aracati, que eu acho que é um dos mais emblemáticos aqui do Ceará, que é o Bismarck Maia, do Podemos, lançou a candidata dele, a Roberta de Bismarck, né? Inclusive o nome na urna dela é até curioso. Esse é um outro assunto, inclusive, né? Que a gente poderia discutir em outra questão de opinião, não sei. Sobre... Querendo voltar, se convidando. Sobre os candidatos terem nomes de seus padrinhos políticos, mas enfim, a Roberta foi lançada como candidata, né? A candidata do Bismarck Maia, que é alinhado ao grupo governista, mas lá você tem o deputado federal Zé Ayrton Cirilo, que é petista, alinhado também ao governador Eumano,
e que é muito atuante nessa região. Né? Então, você tem ali um embate muito grande dentro, com 2 personagens que estão dentro do governo. Em Aracati, eu não me recordo agora o nome da vice, mas a vice era oposição ao Bismarck. Da própria gestão era... É a doutora Denise, né? Em 2020 ela foi eleita, ela é do PT, né? O PT estava junto do Bismarck Maia, mas eles acabaram rompendo. Que é justamente desse grupo do Eles acabaram rompendo, né? Inclusive o PT poderia ter lançado uma candidatura lá no Aracati e acabou não lançando, né? Inclusive é até curioso que eles apoiaram um candidato que era ex-bolsonarista. Né? Isso aí outra situação do interior que ninguém entende, né? O PT apoiando um candidato ex-bolsonarista, mas no interior é comum, né? Iguatu. Iguatu também aconteceu, né? Um ex-bolsonarista, por favor, viu? As pessoas mudam. As pessoas mudam. Tu quer destacar algum município específico? Não, eu queria só continuar uma coisa que o Felipe falou, que eu acho que é falar um pouco desses embates dentro de candidatos da base. Eu acho que ele fala muito... tem se discutido um pouco, tem se falado, na verdade, aí feita a conta aí dos municípios que essa base governista elegeu, mas eu acho que tem um recado aí para ser visto, que é exatamente o preço mesmo, assim, e a dificuldade de você manter uma base de aliança tão grande como o governo tem. Né? Assim, é um mérito desse grupo político a questão do diálogo, de fazer essa articulação política ampla, mas você começa a ter uma situação do tipo assim, como é que nós vamos acomodar as pessoas, como é que nós vamos... E aí não estamos falando do toma lá da cá, não. Eu estou falando de eu fazer um apoio a um deputado e quando eu for para a eleição, aquele deputado me deixar por conta própria, porque vai vir um outro candidato que é apoiado pelo governo, que é apoiado por não sei quem, por outro padrinho forte e vai passar por cima de mim. Então assim, você tem as pessoas que têm... Existe um discurso tipo assim, não, a política do interior é diferente. Ela de fato é diferente nesse sentido, de que você pode ter um ex-bolsonarista apoiado pelo PT. Mas tem uma situação aí que é realmente desses prefeitos, assim, aí. Assim, prefeitos que, por exemplo, os prefeitos que venceram candidatos apoiados pelo governo, eles sendo de partidos da base, eles são prefeitos da base? O prefeito vai... O governo tinha o governo, a cúpula do governo tinha um candidato naquele município. Aí quem ganhou foi o outro candidato, que ele é da... vou dar um exemplo claro, o Naumi vai ser um prefeito da base, ele vai ter toda a atenção, claro que ele tem que receber constitucionalmente, tem a gente espera um profissionalismo, inclusive um espírito republicano do governador e tudo, mas assim, ele é um prefeito da base, porque do ponto de vista partidário ele é. Mas ele foi no embate com um candidato do PT muito próximo ao Palácio da Abolição. Então tem algumas situações que elas precisam ser discutidas, trabalhadas politicamente, para que isso não estoure em 2026. Né? E isso é um grande desafio. Isso dá para resolver? Acredito que não, nem tudo dá para resolver. Não estou falando de calcaia, estou falando de uma forma ampla. E aí, para falar dessas surpresas, né, de como... a política se transforma, como ela move, acho que vale a gente falar, claro, do caso de, meio óbvio, mas o caso de Sobral, né? Os Ferreira Gomes, aí, depois de quase 30 anos lá, com uma sucessão de candidatos ou do próprio da própria família, ou apoiados por eles, perderam para um opositor, né? E que também está naquela situação. É governo, não é? Então, são casos estranhos. Acho que dá um pouco essa lição, né? O Cid teve uma eleição espetacular com seus aliados, perdeu em casa. Né? E perdeu com uma aliada histórica, né? Uma aliada de dentro de casa, que é a Isolda. Então tem derrotas que são mais doidas que... Exato, eu acho que, por exemplo, por mais que esse grupo tenha saído vitorioso, eu acho que tem lições aí que não dá para sossegar. Perfeito. Eu entrevistei o Vale uma vez, o Vale é o atual prefeito de Calcaia, né? Ele falou, Rodrigo... E aí, é claro, dentro de um contexto que o Valim ele foi migrando, o Valim foi eleito dentro do bolsonarismo, né? O Valim foi apoiado pelo Capitão Wagner, né? E aí ele foi eleito pelo Podemos, né? Se eu não me engano. Pelo PROS, perdão. Foi eleito pelo PROS, e aí ele migra, hoje ele tá no PSB, que é o extremo oposto. E aí ele fala, Rodrigo, na verdade, você não tem prefeitos da oposição, né? Porque os prefeitos, eles, para se manterem, né, para viverem, eles precisam do apoio da abolição.
E aí essa relação é mais próxima. A gente recebeu aqui o Arthur Bruno, né, que cuida da articulação com os municípios, e ele falou, por exemplo, que o governo já estava abrindo conversas com o Oscar Rodrigues, né, que foi o prefeito eleito de Sobral, que também está no extremo oposto aí da então gestão da família Ferreira Gomes com o Ivo Gomes, né? Então, assim, são situações para a gente ficar de olho também. Tu queria só falar Rodrigo, rapidinho tem um termo que usam Não, essa questão dos prefeitos do... que fazem parte do governo, que é PPA, né? É Sim. o Partido do Palácio da Abolição. Pronto. Então eu queria que tu falasse um pouquinho aí, bem breve mesmo, até para explicar para a história do Júnior Mano. O Júnior Mano foi, depois do Cid, do Camilo. Eu acho que Camilo, Cid e aí o Júnior Mano são os grandes vencedores em termos de nome, de perfil aqui nas eleições municipais, e ele se filiou agora ao PSB, né? Com um detalhe que o Camilo não tem muita surpresa, né? O Camilo talvez acabe que é menos interessante falar dele como vencedor nessas eleições, porque meio que era o esperado, assim. Você já tava... Depois que o Camilo teve a votação que tirou na última eleição... Sim, a surpresa seria se ele não fosse um dos grandes vencedores. Aí, e você soma a vitória do Cid a ele, né, também. Então você tem essa relação, né? Então, mas sobre o Júnior Mano, né? O Júnior Mano é deputado federal, ele era filiado ao PL, né? Acabou sendo expulso do partido por ter apoiado a candidatura do Evandro aqui em Fortaleza. E aí, a gente, inclusive, assim que ele foi expulso, uns dias depois, a gente entrou em contato com ele, né? E ele confirmou que existia esse convite do PSB para ele integrar como um quadro do partido, e isso acabou se confirmando, né? Ele foi para o PSB agora, né? Ele, durante as eleições, foi um dos grandes vitoriosos, como você citou, Rodrigo. Ele fez cerca de 41 não é um termo muito bom, né? Porque o 41 é um número exato. Mais de 40. Mais de 40, pronto. Mais de 40 prefeitos aliados a ele foram eleitos aqui no Ceará, né? E essa ida dele para o PSB pode trazer mais prefeitos que são aliados a ele, mas não são do PSB, para o partido, né? Aí eu citar aqui alguns casos, por exemplo, a esposa dele, a Jordana Mano, né? Prefeita reeleita de Nova Russas, que pode ir para o PSB agora. Aí você tem aqui... Ela tá em qual? Ela é do PRD. O PRD do Acilon. Né? O Acilon, que inclusive o prefeito do Eusébio, não pôde se reeleger nesse ano, porque já está no seu segundo mandato, mas pode ir para o PSB também. É secretário agora. Acilon, que agora é secretário do Eusébio. Até uma questão curiosa, né? Que ele era o prefeito e desce para secretário. Não desce não, cara, porque ele não podia se reeleger. Não podia se reeleger, mas desceu, né? É secretário agora. Enfim. Aí ele pode ir para o PSB, e aí com o Acilon podem ir também prefeitos aliados a ele. O prefeito eleito do Eusébio, né, que vai suceder o governo dele, que pode ir para o PSB também, que está no PRD, inclusive. E aí o Bruno Gonçalves, filho dele, prefeito de Aquiraz, que se reelegeu, que pode ir para o PSB também. Então o PSB pode ficar ainda mais forte para esse ano. O PSB pode ter 185 dos 184 municípios cearenses. O tamanho que ele pode ficar. A produção, eu acho que prepararam para a gente alguns pontos, para a gente conversar aqui brevemente. Tem. Aí é rapidinho mesmo pra gente encerrar, né? Qual o maior vencedor de 2024? Eu já disse aqui, é Júnior Mano. A gente aposta no Júnior Mano. Pra mim, o maior vencedor de 2024 é o André Fernandes, que furou a bolha. Agora faço uma observação, né? Vou fazer um comentário de boleiro. Não é porque ele subiu de divisão que ele não pode ser rebaixado no próximo ano. Aí já vai falar do Ceará agora. Calma. Não, tá tipo do pobre do Ferroviário, que teve um ano espetacular no ano passado, nesse ano não foi. Mas é isso, assim, eu acho que ele foi o grande, furou a bolha, né? Chegou grande como esse nome político, como esse possível apoiador, mas vai depender muito de como é que ele vai usar esse capital que ele ganhou agora, esse ano. Eu iria falar não iria falar do André Fernandes, não, porque o meu amigo já falou. Então vou colocar aqui, eu acho que o Evandro. Pode parecer óbvio, mas para ele foi uma vitória gigante. Sim. Assim, o Evandro não era um candidato que, a priori, você via e colocava ele como pronto, como uma figura pronta. Eu acho que ele melhorou bastante. O secretariado que ele está montando, eu acho que é um secretariado técnico, eu acho que é um secretariado com experiência na área, né? E eu acho que isso aí o credencia a fazer uma boa gestão e crescer também. O Evandro foi um presidente da Assembleia Legislativa reconhecido como uma figura positiva, né, entre os deputados, tanto da oposição como da situação. Então ele tem esse reconhecimento. A doutora Silvana adora ele, né? E agora ele vai para o executivo, né, tem uma experiência no executivo também. E a gente deseja que ele faça uma boa gestão, é claro. Vamos aí pro próximo. Quase não muda, né? Maior perdedor. Eu começo?
Não, vamos deixar o Delano Não, agora. começa aí que agora eu tô pensando. Eu acho que o maior perdedor foi o Roberto Cláudio, né? Assim, o Roberto Cláudio, apesar de não ter disputado a eleição desse ano, ele era o grande nome apoiando o prefeito Sarto na tentativa de reeleição. E a gente viu o resultado do Sarto no primeiro turno, que ele tirou 11%, né? Então, assim, para um prefeito, aqui em Fortaleza, desde que existe a possibilidade de reeleição, o prefeito sempre foi reeleito, né? Uhum. Ou seja, para ser reeleito, ele chegou no segundo turno. O Sarto nem chegar no segundo turno conseguiu, né? E isso apoiado pelo Roberto Cláudio. E aí também a questão, no Roberto Cláudio, tem a questão que a gente comentou muito aqui no início do programa, né, em meados do programa, sobre a questão do PDT, né? O PDT tenta aí, aqui no Ceará, tenta se alinhar com o governador Elmano. O André Figueiredo, né, que é o presidente nacional do partido, presidente interino nacional do partido, já disse que quer fazer parte da base do Evandro. O PDT provavelmente vai fazer parte da base do Evandro, pelo que a gente tem conversado nos bastidores. Só um vereador dos 8 eleitos pode não estar na base. Então, assim, até na questão partidária, o Roberto Cláudio foi um perdedor, né? Isso, lógico, assim, isso diminui um pouco o nome dele, mas ele continua uma grande liderança aqui no estado, mas dessa vez agora da oposição, né? Vamos lá, rapidinho. Eu vou pro caminho óbvio. Acho que o grande derrotado de 2024 é o prefeito Sarto. Né? Assim, o Sarto sai muito menor do que o que entrou. Eu acho que ele perdeu não apenas uma eleição, como eu acho que ele perdeu um pouco da credibilidade que ele teve ao longo de sua história política. Como parlamentar, as pessoas falaram muito das qualidades dele, é um cara de história política e tal. Fez muitos elogios a ele, assim, realmente se perdeu. Acho que termina de uma forma lamentável essa gestão, né? As pessoas têm muito tinha muito um diagnóstico, né, Rodrigo? A gente já viu outras pessoas falando isso, de achar assim, que a gestão do Sarto era mais mal avaliada do que ela tinha uma avaliação pior do que parecia, né? Ela parecia pior, né, do que o que ela era. Mas nesses últimos meses, parece que realmente fez o esforço para ser tão ruim quanto é a avaliação, se não pior. Né? Se o caso do JF é estarrecedor, sabe assim? E eu acho que o Sarto, para pontuar, não queria me alongar, mas eu queria tocar num ponto que realmente que as pessoas falam muito. Teve uma comunicação, e aí não estou falando de uma equipe exatamente, mas uma percepção de como transmitir as ideias, que foi extremamente infeliz. Sabe assim, aquele discurso do prefeito gaiato, prefeito irônico. Sim. Como é que você está fazendo ironia, fazendo piada, quando a cidade está em péssima situação? Então, tipo assim, fazer brincadeira quando tinha mais de 1.000 pontos de lixo. Aí tinha aquela, não era 1.200, era só 900. Então, assim, era um papel meu, assim, você não faz troça quando você tá numa situação como essa. Sim. E aí eu acho que segue nisso, né? Segue um pouco nesse discurso de tentar dar invertidas no Evandro como prefeito. E tá aí, a gente teve uma pesquisa do Instituto Opinião que mostra isso, né? Sim. Que, a avaliação. Assim, eu acho que foi o grande derrotado, assim. Enquanto o Roberto Cláudio, mesmo com a derrota que o Felipe fala, ele tem partidos interessados nele, ninguém fala aqui de convidar o Sarto para ingressar num outro partido. Isso é verdade. Ele se projetou em outra configuração. União Brasil chamou o Roberto Cláudio, mas ninguém tá chamando o Sarto. O Sarto apoiou o André Fernandes e foi num evento de campanha escondido num carro, porque se aparecesse era queimação de filme pro candidato. Sim. Eu acho também que o Sarto é o grande derrotado. Tô quase mudando minha opinião aqui. Mas pra citar outro também, pra gente não ficar só nessa, não, eu acho que uma grande derrota também foi a do Wagner nesse campo da direita, né? Eu acho que ele perde o status de o nome da direita, e aí num primeiro momento pro próprio André Fernandes, né? No executivo aqui de Fortaleza. E tanto é que a gente está falando de uma possibilidade do Roberto Cláudio ser o candidato do União Brasil, do próprio partido dele, para governo do estado, né? O Wagner que era sempre essa figura. Então acho que assim, não foi um ano bom para ele nesse sentido também, não. Vamos pro próximo. Tem mais? Surpresa política de 2024. A surpresa política para mim foi o próprio André Fernandes, né? Você sabe que ele fala do Júlio Mano. Como a gente citou aqui no início do programa, né? O André Fernandes não era um nome tão conhecido, apesar, até curioso, né? Apesar dele ter sido
em algum momento, o deputado estadual mais votado da história do Ceará. O Carmelo passou ele já, né? E foi também o deputado federal mais votado da história aqui do Ceará. Ele continua sendo o deputado federal estadual mais votado do Ceará. Ele não é um nome conhecido, não era um nome tão conhecido de toda a cidade, né? Dentro do eleitorado dele, ele era muito conhecido. Dentro do eleitorado ali mais extremista da direita. É um fenômeno de influência, né? De bolha, né? Exato, ele é de bolha. Super conhecido numa bolha, mas fora da bolha, as pessoas não sabem quem é, né? Exato. E não importa o tamanho da bolha, né? E com essa campanha dele, que foi muito vitoriosa, realmente, de deixar ele... tirar ele um pouco desse extremo, né? Ele ganhou muita projeção. A gente viu que muitas pessoas votaram nele, muito nessa questão também do antipetismo, lógico, mas existem pessoas ali que votaram confiando nele, confiando na fala dele durante os debates, nas propagandas em que ele aparecia falando sobre a cidade, sobre as ações que ele iria implementar na prefeitura. Enfim, para mim é a grande surpresa aqui da política cearense desse ano. Rapidinho. A grande surpresa política que eu acho que a gente teve, para mim foi a postura do Evandro Leitão agora, nesses últimos dias do ano, sabe? Para colocar outros nomes, né? para complementar. Porque eu acho que o Felipe foi muito certeiro na escolha. Mas por que eu falo disso? Porque o Evandro ele assume uma postura que a gente não vê tanto. Geralmente os prefeitos eleitos, quando você não está naquele contexto muito acirrado, por exemplo, no interior, que é sempre o lado A contra o lado B, né? Mas nas grandes capitais, nos estados, você tem uma postura mais republicana. Por exemplo, o Ciro, o Lula não saiu fazendo um apanhado de coisas ruins que o Bolsonaro fez e apresentando isso, né? Assim, e aí o que eu estou falando da surpresa do Evandro é porque o Evandro teve que fazer. Assim, o Evandro não acho que ele é movido por uma questão de ódio, ou de raiva, ou de rancor ao Sarto, não. Mas ele teve que fazer porque ele viu ele se viu numa situação que olha, eu preciso dizer como é que tá, para que quando se começar o trabalho não ser associado, tipo assim, depois tudo piorou, né? Sim. Então, tipo assim, essa crise da saúde pública, né, que é um grande desafio pro ano que vem. E aí eu acho que, tanto que teve aquela coisa, o Evandro teve uma ideia de fazer tirar uns dias aí de licença, de férias aí, que não conseguiu. Né, assim, foi muito otimismo da parte dele. E depois ele não ia ficar meio distante, não, é a equipe de transição que trabalha, mas aí ele teve que ir em Brasília para conseguir recurso do governo federal para o JF. Então, assim, a grande surpresa para mim é essa gestão antecipada, né, do Evandro Leitão. Eu assim, para fugir também dos nomes que foram colocados, eu acho que podemos citar aqui, por exemplo, o Gabriel Biologia, a Priscila Costa, foram os dois vereadores mais bem votados, mas eu acho que merece um destaque legal, assim, bacana, o Messias do MST. Assim, o Messias, que é um parlamentar da base governista, né, do PT, e tá cotado, né, estava cotado, ainda está cotado para ser o líder desse bloco partidário encabeçado pelo PT na Assembleia, e ele mostrou uma postura muito firme, muito fiel aos princípios que ele foi eleito, né, defendendo. No primeiro mandato, né, ele está no primeiro mandato. Não, mas eu colocaria especificamente por conta da votação, da liberação da pulverização por drones aqui no Ceará, em que, assim, a postura dele, eu acho que foi uma surpresa, não uma surpresa, eu acho que para quem eu conhecia essa base dele, mas de um modo geral, assim, para as figuras políticas, né, às vezes é difícil a gente... Uma surpresa pro pragmatismo da política, né? Uma surpresa pro pragmatismo. Eu acho que ele defendeu as ideias dele até o final, defendeu o que o eleitorado dele espera dele, ele e outros parlamentares, mas eu falo dele especificamente, porque ele pode, inclusive, perder essa indicação, né, de líder desse bloco partidário, justamente porque teve uma defesa muito clara aí de uma agenda que o elegeu. Temos só mais um, aí eu quero que a gente seja bem breve nesse, viu? Bem breve mesmo, porque já estamos estourando. Meme político. Eu vou antecipar. Não, começa. Não, eu tenho que começar aqui porque só tem um, né? Só tem como dizer de um, que é o Jorge Lima. O Jorge Lima é chupa aqui pra ver se sai leite, né? Mas teve outro também. Mas o Jorge Lima foi Não, mas teve bom. um fantástico, que foi o do Espeto Alberto. O jogador da partida, né? O craque do jogo. O craque do jogo, né? Porque no final ali o André fez tudo para manter ali um bolsonarismo ali bem comportado, e chegou
Aos 45 do segundo tempo, chega o inspetor Resolveu Alberto a partida. resolveu a partida pro adversário, né? Ficamos com os 2 memes aí, então, para 2024. São bons memes também. Eu queria agradecer, né, a participação de vocês. Vocês estão sempre convidados, são da casa também, né? Então, eu agradeço a participação. A gente segue juntos aí nas apurações em 2025. Como a gente conversou aqui, muita coisa ainda vai rolar. Muita coisa pra gente ficar atento, pra gente debater e pra gente analisar também. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. A gente espera que o ano 2025 seja, de novo, muito movimentado, né? Como foi 2024. Não tem eleições, então talvez não seja tão intenso assim na questão política, mas a gente espera que seja um ano movimentado, bom também, né? Importante que seja um ano bom. Uhum. Até necessário que seja um ano bom também para a Prefeitura de Fortaleza, para que a população possa ter a volta ali dos serviços em sua integridade. E é isso, a gente deseja um feliz ano novo para você que nos acompanhou até aqui. Para quem não acompanhou também, né? Não vamos excluir essa parcela. Eu passo pro Delano agora. Um feliz ano novo para todos, né? Para todos. de todos. Não é isso, eu queria agradecer a vocês, né? Aqui nos meus companheiros no podcast. A toda a equipe do Opinião, que trabalhou aí esse ano com a gente e tudo, que deu sua colaboração, fez seu esforço para a gente fazer esse acompanhamento, né? Ao leitor, à audiência, né? Digamos assim, para falar uma palavra mais geral. E é isso, assim, que a gente realmente tem um ano bom, um ano mais oportuno, um ano de boas notícias, né? A gente faz um jornalismo que a gente não tenta maquiar a realidade, então a gente espera que as boas notícias que a gente traga sejam porque elas realmente são boas, sim. Né? E a gente, enfim, vá adiante aí num ano melhor para todo mundo. E a gente segue juntos aqui também acompanhando essas histórias. Te agradecer também pela parceria de todo o ano de 2024, né? Muita coisa rolou, a gente tentou trazer todas as informações da melhor forma possível, sempre com imparcialidade, né? Sempre da forma mais concreta e clara possível, para você entender também tudo que está acontecendo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Muito obrigado pela parceria. Lembro também, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, tá lá o nosso perfil no Instagram, o nosso TikTok também funcionando. Todas as nossas redes sociais estão disponíveis para passar as melhores informações possíveis. Nos acompanhe também nos nossos sites, essas informações estão mais detalhadas lá. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, basta se inscrever, você não paga nada, compartilha, comenta, que ajuda a gente a fazer também um conteúdo mais redondinho para você, mais uma vez, né, da melhor forma possível. Um ótimo 2025, um ótimo descanso e até a próxima.